Obrigada, senador Hélio José, caro senador Raimundo Lira, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Depois de ouvir a manifestação agora do senador Raimundo Lira, eu, lendo os jornais hoje, cheguei à conclusão do que o PT, o Partido dos Trabalhadores, hoje se transforma numa melancia. Verde por fora e vermelho, muito vermelho por dentro. É uma forma exatamente de mudar a fisionomia radical, que combateu até a véspera, para se converter agora num partido que não é ser feliz de novo, o povo feliz de novo, o mantra que foi de Dilma, de Lula e de Haddad, mas agora é o Brasil para todos. Mas quer enganar quem? Com esse discurso que já foi repetido lá em 2010, 2014, para a reeleição, e agora muda-se o slogan, muda-se a cor da bandeira. Até isso fizeram. Prestem atenção. Tira a bandeira vermelha, senador Raimundo Lira, e bota a bandeira verde e amarela. Quem acredita que, de uma hora para outra, por um interesse eleitoral, para ganhar lá no Nordeste, que em 5 capitais o Bolsonaro ganhou, e aí eu não estou aqui fazendo apologia de um candidato que eu decidi apoiar na terça-feira, porque no meu estado, mais de 60% do eleitorado gaúcho foi nessa direção. E o Rio Grande do Sul não aceita neutralidade. Eu compreendi bem o significado disso. Gaúcho quer que tome esse lado, e eu tomei um lado. Tomei um lado da coerência que eu tenho na pregação desses valores. Porque, veja só, eles mudaram tanto que se transformaram nessa melancia, tentando vender a imagem de que são defensores dos interesses nacionais, do Brasil unido. Brasil unido? Mas eles o tempo todo disseram, nós e eles. E agora falam em unir o Brasil, em trazer, inclusive, as forças do Centrão, senador. Mas olha a incoerência. E aí que está a visão clara da sociedade brasileira, do eleitorado, que deu as costas a essas mentiras ao longo dos 13 anos da administração. Vamos abrir os olhos. Mas o cidadão já abriu os olhos, porque é uma permanente narrativa. Mais uma. Durante todo o tempo falaram em nós, no senhor, em mim, nos golpistas. Aqueles que aprovaram aqui, com base no texto constitucional, o impeachment de Dilma. Nos transformamos em golpistas. E até ontem, nós continuamos sendo chamados de golpistas pelos petistas. Mas eles se abraçaram com os golpistas, lá em Alagoas, se abraçaram no Renan Calheiros, como unha em carne, uma relação carnal com os golpistas, porque havia um interesse do apoio do Renan Calheiros ao candidato Fernando Haddad. É assim a incoerência daqueles que um dia dizem e fazem uma coisa e no outro dia negam e desfazem tudo que fizeram na véspera. Com muita alegria concedo a parte do senador Raimundo Lira. Senadora Ana Amélia, hoje a imprensa divulgou que o candidato Bolsonaro incluiu no seu programa de governo o 13º para a Bolsa Família. Ele próprio anunciando isso pela imprensa, né? E então isso aí é uma coisa importante para evitar que, principalmente lá no Nordeste, as pessoas continuem mentindo, a dizer que o candidato Bolsonaro vai acabar com o 13º mês, né? Com o 13º, vai acabar com o Bolsa Família. Então ele não vai acabar com o 13º mês, não vai acabar com as férias, adicional de férias, e não vai acabar com o Bolsa Família, porque, ao contrário, ele vai dar o 13º mês da Bolsa Família. Como é que ele vai fazer isso? Vai exatamente fazer uma auditoria
no Bolsa Família. Tem pessoas, vereadores e tal, e pessoas e comerciantes, como a gente tem visto pela imprensa nacional, a gente já viu isso inclusive no Fantástico, né? Em que pessoas que têm imóveis para alugar, pessoas que têm carro importado, recebendo Bolsa Família, às vezes 2, 3 Bolsa Família na sua família. Então, essa fraude, ela vai ser expurgada e, a partir daí, ser ajudada para pagar o 13º do Bolsa Família. Então, isso é uma coisa importante que aí deveria ser dito e evitar que alguém fique usando, né? Inclusive o próprio vice-presidente também participou dessa reunião, em que foi definido claramente, com clareza absoluta, de que o Bolsa Família terá o seu 13º mês. E outra coisa também, o presidente, se eleito, ele pretende isentar do imposto de renda até R$5.000, o que corresponde a 5 salários mínimos, isentar totalmente de imposto de renda. E essa tese também foi adotada pelo candidato da oposição, pelo candidato Haddad, né? E as outras parcelas de assalariados, ele quer reduzir para 20%, que vai até 27,5%, ele quer reduzir para 20%. Já o programa de Haddad adotou também essa tese de isentar até 5 salários mínimos, mas tirar essa diferença na classe média, que paga 27,5%. Então, botar para 35%, naturalmente. Então, sai de um e vai para outro. O Haddad está exatamente com essa tese, né, de colocar esse diferencial no imposto de renda da classe média, que já é extremamente sacrificada em nosso país. Então, eram essas considerações que eu queria fazer para Vossa Excelência. Agradeço muito essa colaboração, gostaria que esse aparte fosse inserido também nos anais. Agradecer a visita de tantos jovens que vieram aqui acompanhar nesta quinta-feira. Obrigada às meninas e aos meninos que estão aqui. É muito importante acompanhar o trabalho do Senado, dos senadores, das suas manifestações. Aproveitando a deixa a parte do senador Raimundo Lira, a questão do Bolsa Família, veja só, e aí eu gosto para relembrar exatamente que um bom programa social como o Bolsa Família, e claro, vamos reconhecer quem o fez. Porém, se você não faz uma fiscalização e um controle, você acaba prejudicando os mais pobres, porque você poderia, com o dinheiro que é aplicado erradamente, naquele que não deve e não poderia estar recebendo dinheiro, porque isso é para a área de pobreza, está recebendo uma figura, um vereador, um líder político regional, municipal, está recebendo um dinheiro que é das pessoas para aumentar a sua renda. Bolsa Família foi para isso, para dar uma condição melhor de vida para as pessoas que não têm trabalho, que não têm emprego, que estão abandonadas à sua própria sorte. Claro que até nisso eles voltam a ser copiando. Bolsonaro tinha dito isso, eles também agora, o PT está fazendo isso. Agora veja só, senador, sobre essa questão do controle, como é importante. Quando nós estávamos com alto índice de empregabilidade, era baixo o desemprego no Brasil, baixo relativamente, comparado a hoje o que nós temos. O que acontecia? O que era investido no Bolsa Família totalizava 24 bilhões de reais. E no seguro-desemprego, quando nós estávamos com um emprego muito melhor, um nível muito melhor, gastava-se com o seguro-desemprego 48 bilhões de reais. Veja só, o dobro com seguro-desemprego numa hora em que os níveis do emprego eram melhores do que, evidentemente, estão hoje por conta da recessão e por conta dos desgovernos e do descalabro que foi o governo Dilma. Então, e o que era isso? Falta de uma fiscalização. Quando ela ganhou, a primeira coisa que ela fez foi reduzir o seguro-desemprego, botar um crivo no seguro-desemprego. Senadora Ana Amélia, só para poder... Desculpa, só para falar sobre os meninos. Esses meninos, Ana Amélia, que a senhora falou aqui, são estudantes
de vários estados e da Associação Vagalume de São Paulo. Muito obrigado pela visita, são de vários estados brasileiros. Deus abençoe vocês conheçam bem Brasília, um bom retorno, tá bem? Obrigado. Adorei São Paulo, senador Hélio José, é um estado maravilhoso, andei pelo interior e eu adorei São Paulo, então parabéns aos paulistas, professores e os alunos. São Paulo é um estado, é quase um estado, é um país, 43 milhões. Mas eu estava dizendo, senador Raimundo Lira, exatamente na colocação disso, que essa necessidade dessa fiscalização é fundamental. Queria também aqui lembrar que nesse processo de mudança radical que estão os petistas para convencer o eleitorado de que agora o PT é verde e amarelo, não é mais vermelho. Agora é o PT melancia, verde por fora e vermelho por dentro. É exatamente isso que eles querem convencer a população brasileira disso. Então, se valeram, trocaram a bandeira vermelha do 13 pela bandeira brasileira, da ordem e progresso. Veja a contradição. É tudo que eles não querem. Querem é muito mais substituir o povo feliz de novo por um slogan, Brasil unido de novo. Não dá para acreditar nessa cantilena, nessa ladainha. Se juntaram aos golpistas para ganhar a eleição, especialmente no Nordeste. Fizeram de tudo. Dilma dizia, vamos fazer o diabo para ganhar a reeleição. E fizeram o diabo, gastaram os tubos. E agora os próprios eleitores lá em Minas Gerais deram o troco. Haddad dizia até ontem, Haddad é Lula. Estavam lá, tudo que era lugar, a foto do Lula, Haddad é Lula. Lula fora agora. Haddad é PT, junto com a sua aliança. Esconder no Palocci, pelo amor de Deus, esse é o fantasma. Esse é o fantasma para eles. Porque o que está vindo aí, parece que já tem gente pegando passaporte para ir embora, para sair do Brasil. E Zé Dirceu, cala o Zé Dirceu. É impressionante a mudança que fizeram. Será que essas mudanças são reais? Ou é, como nós sabemos, apenas o discurso? Engane-se quem quiser, mas quem conhece a prática que faz esse partido, cujos líderes maiores ensinam que é preciso, para chegar ao poder, fazer qualquer coisa, a qualquer preço para conquistar o poder. E esse discurso da defesa da democracia, como falou agora há pouco, no pronunciamento do senador Raimundo Lira, é o discurso que sustenta o livro Como as Democracias Morrem, de dois professores dos Estados Unidos, que escreveram uma obra que está sendo uma das obras mais vendidas no mundo, Como as Democracias Morrem. Exatamente por isso, porque os líderes vêm na campanha dizendo que defendem a democracia, os valores democráticos, do PSOL ao PT, do PCdoB ao PT, defendendo a democracia. Não acredite. E eles virão com a faca nos dentes. Eles são contra a Lava Jato. Eles atacam o juiz Sérgio Moro à torto e à direito, de todos os lados. Atacam a Polícia Federal, atacam todos. Querem até mudar aquilo que eles mesmos criaram. Lei da ficha limpa, a colaboração ou delação premiada, institutos que vieram para fortalecer o poder das instituições num Estado democrático de direito, em que a defesa é assegurada a quem é denunciado, na sua extensão completa, como prevê as verdadeiras democracias. E, felizmente, as nossas instituições estão fortalecidas. Não será através do desejo de voltar a censurar a imprensa, a controlar os meios de comunicação. É isso que vão fazer. Se chegarem ao poder, controlar os meios de comunicação, censurar a imprensa, tentar controlar, como eles gostam de fazer, nos regimes. Venezuela, muito bem lembrado pelo senador Raimundo Lira. O que deu a Venezuela, e hoje nós podemos testemunhar, com a vinda dos venezuelanos de todos os níveis, até juízes, magistrados estão vindo em busca de uma oportunidade em qualquer lugar. Abandonaram tudo, porque são perseguidos pelo regime de Maduro. Nós não podemos aceitar que o Brasil se transforme numa Venezuela. Não podemos aceitar. Não vamos desistir do Brasil. E o Brasil não é a Venezuela.
Os brasileiros, no dia 7 de outubro, deram um recado muito claro. Agora, nós mandamos. Não é o PT que vai fazer a nossa cabeça, nem mandar na nossa cabeça, nem na nossa vontade. Nós queremos a mudança. E os eleitores têm que fazer. Eu disputei. E eu respeito a vontade soberana do eleitor. Respeito porque democrata é assim. Perde, tem que reconhecer a vitória. Quem fez mais votos? Nós não soubemos mostrar ao eleitorado tudo o que nós podíamos fazer. Mas o eleitorado também queria mudar. Não sei se é uma mudança mesmo, mas é a troca de pessoas que estão exercendo o poder. E esse recado precisa ser aprendido por todos nós. Mas nós não vamos desistir do Brasil e não vamos aceitar. Queria dizer também que tudo o que foi feito, o descalabro, os estragos que foram feitos na economia, 13 milhões de desempregados, eles não reconhecem. Eles acham que isso não é. Isso veio de causas externas, isso veio de uma recessão, isso veio de desgoverno, de governo irresponsável, que nada planejou, que achou que pré-sal ia salvar o Brasil. Uma riqueza que estava a 7 mil metros no fundo do mar. Fizeram a Copa do Mundo como se nós estivéssemos nadando em dinheiro. Estão aí os estádios abandonados. O de Brasília é uma vergonha. É um elefante branco. E os hospitais de Brasília precisando de vagas para as pessoas que recorrem ao hospital e não tem vaga. Não tem cirurgia, não tem atendimento. O dinheiro está todo lá, enterrado naquele estádio. É assim que foi administrado. Um estádio que foi orçado, e esse é público, é dinheiro do povo de Brasília. E quem administrava Brasília nessa decisão? Exatamente Agnello. Agnello, o governador. E esse estádio foi orçado em 750 milhões de reais. Acabou custando mais de R$1 bilhão. E a saúde em frangalhos. Os demais estádios, o que é o Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Dá uma tristeza de ver aqueles estádios abandonados. Não podíamos ter feito. Na Copa do Mundo de 2014, estádios no Mato Grosso, em Cuiabá, as obras de mobilidade urbana. O legado da Copa é uma herança trágica que os brasileiros estão pagando hoje pela irresponsabilidade de quem fez e assumiu o que não poderia ter assumido. Jamais poderíamos ter aceito esse compromisso que impôs ao Brasil não apenas uma extraordinária derrota para a Alemanha, mas mais grave, muito mais grave. Esporte é assim, perde-se ou ganha. O pior foi ter enterrado o dinheiro dos brasileiros nessas obras da Copa do Mundo e da Olimpíada em 2016 e mais, ter enterrado uma das maiores empresas brasileiras, um orgulho brasileiro, internacional, a Petrobras, no chamado Petrolão. A Lava Jato está aí para contar essa história. E o Antônio Palocci vai contar detalhes do que aconteceu naquilo que nós chamamos de DNA. E aí eu faço questão, senador Paim, eu sei que Vossa Excelência não está enliado nesses negócios, porque sempre foi um parlamentar responsável. Mas todos que estão terão que pagar, porque a minha régua moral é a mesma. Foi para o Demóstenes, foi para a Dilma, foi para o Delcídio, foi para o Aécio, que eu apoiei. Não dá para ser diferente. A régua moral é a mesma. Nós temos que ter a coragem de reconhecer os erros que os nossos aliados fazem. Porque se nós atacamos o nosso adversário, nós temos que fazer isso. E eu, ao terminar, quero dizer que eu vi de um grande líder, que antes, no Brasil, a política e os líderes faziam políticas e no embate eram adversários, mas nas relações se respeitavam. Hoje, nós mudamos. Hoje não há respeito. Hoje há agressão. E nós precisamos voltar ao leito de quando a democracia era praticada desse jeito, em que os adversários tinham respeito um pelo outro. Então, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, havia respeito. Havia uma adversidade enorme no âmbito político, mas era um nível e um clima de respeito. Hoje, nós não temos mais isso. E é exatamente esse caminho do respeito na política, na verdadeira democracia,
Não aquela democracia de fachada. Na verdadeira democracia que nós temos que buscar para pacificar esse Brasil tão generoso e tão grande. Se Deus é brasileiro, nós vamos conseguir fazer isso. Muito obrigado.